Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal que está online também. Um abraço a todos. Vamos começar, né? 10 horas já, está na nossa hora. Vamos então fechar os nossos olhos e vamos fazer uma prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais um dia de vida, por mais uma semana que se passou. Estamos aqui novamente para aprendermos alguma coisa contigo, Senhor, através dos ensinamentos dos bons Espíritos que vêm em Teu nome, trazer a Tua mensagem, as Tuas vibrações, traduzidas para nós em formas de conhecimentos, de energias, de proteção, porque todos necessitamos muito. E nessa data especial, Senhor, que se comemora o Teu retorno, a companhia dos discípulos, o Teu ressurgimento, se faz ainda mais especial para nós como a demonstração da imortalidade de que o Espiritismo nos fala. Então, que a luz do Teu amor possa brilhar dentro de nós, hoje mais do que nunca, mas continuamente ao longo dos dias, das semanas, dos anos, ao longo das nossas encarnações, Senhor. E que o Teu amor invada os nossos corações, invada o nosso ambiente dessa casa espírita, inundando de harmonias e auxiliando a todos os necessitados, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Nós vamos falar hoje sobre a paixão, né? A paixão de Cristo e a libertação psicológica. Hoje nós estamos no dia de estudo de Joana de Ângeles, né? E também nós estamos comemorando aí a Páscoa, né? Que é uma data já muito antiga e que foi acrescida, né, com Jesus, com a sua demonstração da imortalidade. Então nós vamos falar sobre esses últimos dias de Jesus à luz da psicologia transpessoal, à luz da psicologia transpessoal na visão espírita, que é o que a Joana de Ângeles nos traz, né, no livro O Ser Consciente. E nós vamos utilizar hoje do capítulo 6º, que fala sobre os condicionamentos, justamente com esse título, né? Paixão e libertação psicológica. Tá? Então, o Felipe está com o microfone ali, quem quiser participar, questionar, acrescentar, fica à vontade. Tá? Então, a Joana de Ângeles, ela começa dizendo que as tradições religiosas em torno da paixão de Jesus teimam em revestir-se da notícia trágica, na qual a ação autopunitiva sobressai no comportamento do fiel. Então, nós todos, primeiramente, nós confundimos Deus com Jesus. Tá? Esse foi um dos equívocos religiosos dos últimos séculos, ou de muitos séculos, né? A confusão entre Deus e Jesus. Né? Então, primeiro que nós, dentro da doutrina espírita, nós entendemos como coisas absolutamente diferentes. Né? Deus como sendo o Criador do universo, de tudo, de todos nós. Não há nada fora de Deus, porque se tiver alguma coisa fora de Deus, Deus já não é o todo, tudo que existe. Né? Deus deve ser tudo. E se há alguma coisa fora de Deus, Deus já não é Deus, porque nós estamos colocando um limite para Deus. Não é? O que estaria fora de Deus, né? Deus vai até aqui, a partir daqui não é mais Deus. Mas peraí, e o que é essa coisa aqui? Então Deus não é o Criador de tudo, né? Porque se tem algo fora de Deus, já não é a criação dele, né? E nós atribuímos a Jesus, né, o caráter divino, né, de ser Deus. Nós dissemos que Jesus era Deus, inclusive isso foi motivo de votação.
Talvez algumas pessoas não saibam, né, que na história da religião, do cristianismo, existiram vários concílios, onde os bispos se reuniam, onde os religiosos se reuniam, com grande autoridade, e votavam a respeito dos conceitos. Por exemplo, só curiosidade, se Maria era virgem ou não era virgem, foi motivo de votação, por incrível que pareça. O que vocês acham? Maria era virgem ou não? Levanta a mão, a maioria vence. Jesus é Deus ou não é Deus? Vamos fazer uma votação. A maioria que vai vencer, e Jesus passa então a ser Deus ou não ser Deus, conforme a maioria, pessoal. Né? Isso consta da história do cristianismo. As votações que existiram, né? Coisas profundamente arbitrárias, né? A gente poderia dizer. Mas a gente acabou confundindo Jesus com Deus. E aí piorou mais ainda, né? Porque o deicídio é como se tivesse matado Deus. Né? Agora, imagina se é possível matar Deus, né? Se fosse possível matar Deus, a gente estava frito. Né? Pensou, matamos Deus, né? E agora, quem que vai coordenar o universo? Quem que vai gerir o universo? Então Jesus era uma coisa, Jesus era um filho, assim como nós. Só que muito mais evoluído do que nós. Né? Volto a dizer, Emmanuel falou que há 5 bilhões de anos atrás, quando a Terra foi estruturada, o planeta Terra foi estruturado, Jesus já era um espírito puro. Há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Imagina como ele está hoje ainda. Porque todos nós continuamos evoluindo. Só Deus que não evolui, porque Deus já é a perfeição absoluta. Deus não pode evoluir porque ele já é. Né? Ele já é absoluto, nós somos o relativo. Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Não é? A gente precisa ter essa compreensão. Mas o fato é que Jesus, sendo o ser mais perfeito que Deus já enviou ao nosso planeta, como exemplo, isso está até no livro dos Espíritos, né? Qual é o tipo, o ser mais perfeito que nós já tivemos contato até hoje? Jesus, a resposta. Né? Então, para nós, ele ficou sendo um padrão de excelência, um padrão de amor, um padrão de conhecimento, né? de equilíbrio, de saúde, que nós nunca tivemos no planeta. Então, Jesus é esse ser realmente extraordinário. E nós trazemos no nosso inconsciente a culpa por termos assassinado coletivamente esse ser superior. Né? É isso que ela está dizendo. Né? Por isso que as tradições religiosas em torno da paixão, elas acabam ressaltando os aspectos autopunitivos, porque ficou no nosso inconsciente, né? Essa culpa da morte de Jesus. Né? E isso acaba se sobressaindo, né? Por exemplo, Jesus na cruz, né? Esse cultuado Jesus da cruz, o sangue de Jesus, o sofrimento de Jesus, esse culto que há ao processo doloroso, que nós sabemos que existiu, mas existe um culto excessivo a isso. Né? Como que uma prisão psicológica que o ser humano não conseguiu se libertar ainda, né? Infelizmente. Trabalhando-lhe a mente, a fim de gerar-lhe consciência de culpa, com as consequências do medo em relação à justiça divina, intentam a lavagem cerebral para produzir o ódio pelo mundo. Né? Quer dizer, tentando colocar essa culpa nas coletividades, é como se quisessem colocar um ódio pelo mundo. E foi o que aconteceu. A Idade Média, por exemplo, né, a gente viu que claramente isso ocorreu. O ódio pelo corpo, o ódio pelo mundo. Quem buscava a religião se desprendia totalmente da matéria, totalmente do corpo, do sexo, do prazer, dos bens materiais. Dava tudo para a religião, como quem dissesse, isso aqui tudo não me serve, a vida material não me serve, o prazer não me serve,
o bem-estar físico não me serve, a única coisa que me serve é a conquista do céu. Só que o que nós conseguimos fazer foi criar um grande conflito psicológico na sociedade, na coletividade, né? Porque isso não nos libertou, isso não nos melhorou. Por isso que a Idade Média, a época medieval, foi a época das trevas no nosso planeta. Foi a época das trevas, né? De perseguições religiosas, de assassinatos em nome de Deus, né? Então foi como se o nosso planeta tivesse entrado em depressão. Foi um período, né, profundamente deprimente, né? Hoje nós já conseguimos nos libertar um pouco mais dessa culpa coletiva. E por isso que com o Renascimento, o século das luzes, né, aí vem o Espiritismo, então veio trazer toda uma energia nova, uma possibilidade nova para o ser humano, para um novo recomeço, fazendo uma releitura dos ensinamentos de Jesus, né? Então, intentam a lavagem cerebral para produzir o ódio pelo mundo, ao tempo em que mantém os lamentáveis processos de silícios físicos entre os fanáticos e mentais ou emocionais naqueles que são constituídos por estrutura psicológica frágil. A gente tem que lembrar que tem lugar, naquelas ilhas, não sei o que, lá no Pacífico, tem lugar que eles fazem de fato uma crucificação. Todo ano tem lá alguém sendo crucificado. Você já pensou? Para comemorar a paixão de Cristo, todo ano lá tem um cidadão lá que é crucificado. Olha o nível, isso não é só no nível dos conceitos, é no nível da prática mesmo, né? E aí surgem esses fenômenos autopunitivos, né, que ela está falando, que a Joana de Ângela está falando. Inegavelmente, as ocorrências dolorosas que assinalaram a última semana de Jesus em Jerusalém, entre as criaturas, foram caracterizadas por ocorrências infelizes, que ainda se repetem na sociedade, embora guardadas as naturais proporções. Então ela está dizendo, é verdade, os últimos instantes de Jesus foram dolorosos, foram. A última semana, né? Embora Jesus tenha chegado ali no domingo de Ramos, ali com todos os aplausos, reverências, né? Eles colocando coisas, folhas, né? Ramagens ali para Jesus passar, né? No domingo de Ramos, que é o domingo que antecede a Páscoa, né? Porque aí no outro domingo seria a Páscoa. Olha que coisa, né? Isso por si só já deveria ser uma lição inesquecível para nós. Olha só, Jesus chegava em Jerusalém montado num burrinho, e Emmanuel nos chama a atenção, dizendo que Jesus, diante de todos os aplausos e reverências das pessoas que ali estavam, não era ele que estava entrando em contato com isso, era o burrinho. Jesus estava em cima do burrinho. Quem estava pisando ali sobre as honrarias não era Jesus. Como querer dizer assim, ó, não sou eu que estou recebendo isso aqui. É o animal. Né? Emmanuel chama atenção para isso. Porque Jesus não se deixava enganar, ele não se deixava iludir. Ele sabia, ele antevia, ele falava para os discípulos dele, falou, olha, vai acontecer de eu ser pego pelos religiosos, vão fazer o que quiser comigo. Aí Pedro, não, Senhor, nós não vamos deixar que isso aconteça. Aí Jesus falou, afasta-te de mim, Satanás. Não foi assim? Afasta-te de mim, porque Pedro estava mal influenciado. Pedro, tomado pelo medo, pela insegurança, e nós fazemos isso frequentemente, quando a gente se vê tomado pelo medo e insegurança, a gente abaixa a vibração. Ai, meu Deus, o que vai acontecer? Né? Aí já entra na vibração infeliz. Aí os espíritos infelizes já se aproveitam. Não que Jesus não gostasse de Pedro. Alguns minutos antes, no Evangelho, se vocês forem ver, alguns minutos antes Jesus tinha falado assim, olha, bem-aventurado tu és, Pedro. Simão Pedro. Porque tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, a pedra da mediunidade. Porque Jesus havia perguntado, quem diz o povo que eu sou? E estava lá com os discípulos dele, né?
Aí um falou assim, olha, uns dizem que é Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas que voltou. Olha a reencarnação aí. Algum dos profetas que voltou. Aí Jesus pergunta, e vós? As pessoas, eu já sei o que elas dizem, mas e vocês, meus discípulos, de perto? Quem que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se adianta e fala, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não é? Aí que Jesus fala, bendito sejas tu, Simão Pedro, porque tu és pedra. Né? A mediunidade, a pedra sobre a qual construirei minha igreja. Alguns minutos depois, Jesus afasta de mim Satanás. Porque você não conhece das coisas dos homens. Você não conhece das coisas de Deus, só das coisas dos homens. Vê que coisa interessante, né? Então Jesus não se deixava enganar. Ele sabia do que ia acontecer com ele. E ele sabia dar o devido valor às honrarias que estavam sendo feitas, né? E isso acontece todos os dias. É uma lição muito importante. Né? A pessoa vem elogiando muito. Nosso vida é maravilhoso, é tudo maravilhoso. Calma lá, eu sei onde o calo aperta. Né? Então, às vezes a pessoa vem elogiando muito a gente, ou o que a gente faz, a gente já sabe, né, onde o calo aperta. Eu sei das minhas dificuldades, eu sei dos meus problemas. Então não me deixe enganar por supostas qualidades ou virtudes que as pessoas venham a falar. Isso para qualquer um de nós, pessoal. Né? Se no momento a gente está sendo aplaudido, na semana que vem a gente pode estar sendo crucificado. Né? E às vezes pela mesma boca que nos elogiou. E frequentemente isso acontece, por quê? Porque a gente cria ilusões acerca das pessoas e a gente fica achando que as pessoas são ídolos, a gente cria novos ídolos de barro que se quebram tão rapidamente quanto a gente os cria. Né? Então a gente não deve mais criar esses ídolos de barro, nós somos seres humanos, né? Falíveis todos nós. Né? E o fato de eu estar aqui conversando com vocês não me faz nem um pouquinho melhor do que vocês. Estamos todos com as mesmas dificuldades. Né? Então é preciso humildade da nossa parte para a gente perceber a nossa real condição. Né? Então, mas isso ocorre todos os dias ainda, né? O que Jesus passou, todos nós podemos passar e faz parte das ilusões ainda da coletividade, né? Recordar-se da pusilanimidade ou pusilanimidade humana. O que é pusilanimidade? Já ouviram falar? É uma coisa que a gente não lembra muito. A gente acha até que é virtude, mas é defeito. A pusilanimidade. O que é a pusilanimidade? Oi? É a omissão, é a covardia moral. É o silêncio quando a gente deveria falar, deveria se posicionar. Você deixa uma pessoa se prejudicar enormemente porque você não atuou por ajudar, por medo de sofrer consequências. Então tem tudo a ver com o pessoal que acompanhou Jesus, né? E com todos nós. A pusilanimidade humana, porque qualquer um dos que foram beneficiados por Jesus, qualquer um na multidão em que Jesus passava carregando a cruz ali, poderia pedir revisão do processo. Qualquer um dos que Jesus curou ou não, qualquer um poderia interromper o caminho ali e pedir uma revisão do processo. Isso fazia parte das leis na época. E ninguém levantou a mão, ninguém se interpôs. Essa é a pusilanimidade, né, humana. Até hoje, não é? A fragilidade dos caracteres de Judas. Judas era uma pessoa má? Não era. Não era uma pessoa má. Não é? Judas apenas se equivocou. Ele acreditava tanto em Jesus que ele quis colocar Jesus à prova. Porque ele achava que Jesus ia se mostrar em todo o seu poder de dominação, de força, porque ele acreditava em Jesus. Só que Judas, ele era dado muito, ele queria a vitória imediata do Evangelho. Assim que a gente erra também muitas vezes, quando a gente quer a vitória imediata dos nossos princípios, ou dos princípios espíritos, cristãos, do bem, da justiça, a gente quer a vitória imediata, a gente não quer? A gente está sempre querendo a vitória imediata. E aí quando as coisas não ocorrem do jeito que a gente quer,
a gente fica bravo, né? Porque a gente não vê as coisas ocorrendo do jeito que a gente quer. Judas queria também ver o povo hebreu libertado, a justiça ocorrendo e tal. E ele esperava em Jesus aquele libertador, que iria conduzir o povo judeu à libertação de Roma. E aí Jesus demonstrou que ele não veio aqui para dominar pela força. Ele veio para dar o exemplo da imortalidade, o exemplo da compaixão. Ele se entregou como um cordeiro. Judas não jamais ia esperar isso. Por isso que ele entrou numa culpa terrível depois, acabou se matando de tanta culpa, né? Depois foi socorrido das regiões inferiores, tal. Se redimiu já, teve encarnações posteriores, já é um espírito de luz, nos ajuda, e a gente ainda está malhando Judas, né? Ele já está séculos na nossa frente lá, ou mais, de evolução. E a sociedade ainda está malhando Judas. Você vê como é que nós somos ainda, em termos coletivos, ainda pequenos, né? Pedro, né? A fragilidade de Pedro, né? Que teria negado Jesus. E aí, exemplificando todos nós, quando nós também não somos fiéis, né? Aos princípios, ao nosso testemunho, né? Então, Pedro, que se julgava muito forte, e no Horto das Oliveiras, ele fala, não, Senhor, nós vamos estar com o Senhor, porque daí vier, tal. Aí Jesus falou, Pedro, se cuida, porque Satanás, né, as palavras que constam dos espíritos infelizes, né? Satanás está querendo te joirar, está querendo te selecionar lá, está querendo dominar você. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? E aí Jesus não quer dizer que todo o nosso problema é por causa do nosso corpo. O corpo acabou levando a culpa aí, mas por uma má interpretação das palavras de Jesus, né? Então não está querendo dizer que tudo que a gente passa de ruim é por causa da carne. Ah, porque a carne é fraca, a gente joga tudo para a carne, né? As traições e todos os problemas, porque a carne é fraca. Não, não é a carne, né? A concupiscência, como diz Paulo de Tarso, está no espírito. Não é da carne, é do espírito, né? Mas, por quê? Porque Jesus queria dizer, ó, na hora que a situação fica complicada, Pedro, até o instinto de conservação, e todos nós temos o instinto de conservação da nossa vida, você vai fragilizar, você vai se fragilizar. E foi o que aconteceu, não é? Quando Jesus estava lá preso, foram perguntar, você não era um dos que estavam com Jesus? Aí Pedro, na hora que ele se viu em perigo, automaticamente, ele talvez nem quisesse isso, mas automaticamente ele já, não, nunca vi, não conheço, não sei de nada, né? Por 3 vezes, né? Assim como Jesus havia falado. Só que depois, né, Jesus ele ajudou Pedro a se recuperar, ele sabia, né, das dificuldades de nós todos que estamos encarnados, não é fácil, né? Faz-se necessário quando os objetivos são educativos, né? Recordar-se da pusilanimidade, da fragilidade e tal. Faz-se necessário quando os objetivos são educativos, evocando-se, porém, o estoicismo das mulheres piedosas. Maria estava ali, né, vencendo todas as dificuldades para estar com seu filho numa situação dificílima, né? E Maria de Magdala também, João, que era o discípulo mais novo, foi talvez o que demonstrou maior segurança, maior consistência. Estava ali, junto com Maria, mãe de Jesus, a tal ponto que Jesus disse, mulher, eis aí teu filho, né? Falando para Maria, Jesus na cruz lá, né? Mulher, eis aí teu filho. Filho, falando para João, eis aí tua mãe, né? Então, estabelecendo um laço muito profundo entre ambos, Maria e João, né, que depois passaram a viver juntos, né, praticamente como mãe e filho,
na ilha de Éfeso, quando Maria veio a falecer, já com idade avançada, né? Fizeram um trabalho magnífico lá de divulgação de Jesus, né? Do cristianismo. Então as mulheres piedosas, João, José de Arimateia, que era uma pessoa, um senhor, né? De posses, mas uma pessoa muito boa e que tinha muito apreço por Jesus, né? Então ele foi em busca do corpo de Jesus para colocar num túmulo, né? Que ele fez questão de pagar, né? Concedeu um túmulo novo, de modo que a aprendizagem se faça plena através da dicotomia existente no comportamento humano, da fragilidade, né? Por um lado, e da força, da resistência, da determinação por outro lado, né? Buscando se oferecer uma mensagem de confiança, de arrebatamento e de fé. Então aqui, gente, nós funcionamos pelos contrastes ainda, né? A gente às vezes não sabe dar o devido valor para a saúde se a gente não passa pela doença, né? Que seria do dia sem a noite sem o dia, né? Essa dicotomia, esse contraste é muito importante ainda para o nosso aprendizado, né? Nós passamos a valorizar muito mais as coisas boas quando nós vemos também as coisas ruins. O ser humano é ainda muito fragmentário e dúbio, carecendo de amor e paciência, que são terapias excelentes para induzi-lo ao fortalecimento do caráter, da personalidade. Então nós somos, o ser humano é fragmentário. Fragmentário como assim? A gente age de maneiras diferentes, muitas vezes, em locais diferentes. Às vezes até quase como personalidades múltiplas, né? Muitas vezes o ser humano ele é como se fosse fragmentado. Falta às vezes uma integração, uma consistência, uma coerência de comportamento que nós precisamos alcançar, né? A dubiedade, né? Nós mantemos essa atitude dúbia, às vezes para um lado, às vezes para o outro, né? Então, e as pessoas que nos tratam com amor, com paciência, né, elas nos fazem muito bem. E quando a gente faz isso com alguém, quando a gente usa dessas virtudes com alguém, nós ajudamos a pessoa a superar a fragmentação, a dubiedade, a incoerência, né? É uma terapia excelente, como diz Joana de Ângeles, né? A gente só vai melhorar com amor. O amor é o grande remédio das almas, não é? O amor é o remédio excelente para tudo. Para tudo, né? Acho que parou aqui a transmissão, pessoal, né? Mas eu estou gravando aqui, então o pessoal, quem perder, né, vai poder continuar. Então vamos lá, vamos continuando, né? Para o fortalecimento do nosso caráter, da nossa personalidade, o amor. Os exemplos bons, né? Por isso que Jesus veio, para dar o exemplo, para que a gente pudesse, né, com o amor dele, a gente pudesse se fortalecer. Primeiro, a gente destrói. E depois a gente reconstrói. Foi isso que a gente fez com Jesus. A gente nós ousamos destruí-lo, né? E fisicamente nós o fizemos. Mas hoje nós estamos em processo de reconstrução de Jesus dentro de nós. Nós estamos em processo de reconstrução. Muitas vezes nós fazemos isso com as pessoas. Às vezes a gente, né, destrói alguém dentro de nós. Fica bravo, critica, né? Aí depois você para pensar, o tempo passa, aí você vai vendo, poxa vida, aquela pessoa tinha defeitos, mas tinha qualidades também. Aí você começa todo aquele processo de reconstrução, né? Então é assim que a gente é ainda, né? A constante condenação multimilenária deixou marcas profundas no inconsciente coletivo, de que ora se faz herdeiro natural, surgindo-lhe transformada em medo, em desprezo por si mesmo, ou indiferença pessoal, ou desleixo no culto dos valores morais. Pessoal, essa culpa que nós absorvemos coletivamente, hoje ela ressurge dentro de nós, individualmente e coletivamente. Como? Desprezo, medo,
Muitos medos são advindos dessas culpas internalizadas ao longo dos séculos. Tá? Medos, desprezo por si mesmo. A pessoa fica se autodepreciando, né? Se autodespreza. De onde que vem isso? Vem de culpas inconscientes que nós trazemos na nossa história, no nosso arquivo mental. Por isso que as terapias são importantes, né? O autoconhecimento é importante, é profundamente libertador. Indiferença pessoal, pessoas muito indiferentes, que se desconectaram de si mesmas e se desconectaram do outro também. No fundo, existe muita culpa no passado da pessoa, né? Desleixo no culto dos valores morais. Muitas pessoas que hoje se mostram desleixadas no culto dos valores morais. Então vive uma vida assim, de viciação, de descuido moral muito grande. No passado, provavelmente a gente encontraria erros muito graves e culpas, né, que foram internalizadas. Tá? Isso, pessoal, é de todos nós. Quem que não tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo? Não é? Se a gente fizer uma análise honesta, qual de nós não tem fragmentos aí disso que a gente está falando? Não é? Nós precisamos aprender a nos amar, nos auto-amar. Né? Dar ao corpo o que o corpo precisa, ao nosso emocional o que o emocional precisa, ao espírito o que nós necessitamos. Quando a gente começa a se descuidar, se desleixar, se auto-abandonar, nós estamos em processo autodestrutivo. Né? Isso tem uma razão profunda dentro de nós. A lição viva que ressalta em Jesus desde a entrada triunfal e o julgamento arbitrário, sem qualquer defesa, propõe uma releitura do comportamento individual e coletivo dos seres, oferecendo a contribuição de resultados positivos nas reflexões mentais. Então a gente analisar tudo isso, desde a entrada triunfal até o julgamento arbitrário de Jesus, como que isso ocorreu? Isso é portador de muito benefício para nós. Para que a gente não faça o mesmo. Para que a gente proceda de uma forma diferente. Para que a gente entenda que nós temos repetido comportamentos, padrões de comportamentos, há milhares de anos. Temos repetido os mesmos comportamentos. E que hoje é preciso mudar essas atitudes. Né? É preciso alterar. Só tomando consciência que a gente consegue mudar. As conquistas do momento, nas mais diversas áreas, particularmente da psicologia, não mais facilitam atitudes alienadoras como essas. Então hoje a consciência que vai se abrindo, o conhecimento da psicologia profunda, disso tudo que a gente está estudando, não mais facilita a alienação que a gente tem caído ao longo dos séculos. Da automutilação, do autoabandono, do rompimento com a realidade mesmo, a alienação de fato mesmo, a fuga dos nossos deveres, a fuga da vida através do suicídio. Hoje, esses conhecimentos profundos, né, não facilitam essas atitudes alienadoras. Né? Por quê? Porque a gente não tem mais para onde fugir, nós temos que nos autoencontrar. A única solução para nós hoje é essa. Nós estamos aqui no Maria de Nazaré. Maria de Nazaré é a mãe dos suicidas. Assim, ela é um espírito que, ao longo do tempo, tem cuidado muito dos suicidas. Tem inclusive um hospital no plano espiritual chamado Hospital de Maria, que consta no livro Memórias de um Suicida. Tá? Então, nós estamos aqui, não é à toa que nós estamos aqui no Maria de Nazaré, pessoal. Vem percebendo ao longo do tempo que muitos de nós, não dá para dizer todos, mas muitos de nós temos um pezinho nas questões relacionadas ao suicídio. Muitos de nós temos. Tá? E foi uma das fugas que nós usamos ao longo das encarnações. Pessoas que hoje, qualquer coisa que acontece, a pessoa já começa a pensar em se matar, já começa a vir aquele impulso autodestrutivo, provavelmente ela já fez isso no passado. Então, as pessoas que já fizeram isso, elas criaram como que um condicionamento. Surge uma dificuldade, a pessoa já começa a pensar em se matar.
É preciso muito cuidado com isso. Porque hoje nós temos que aprender a amar a vida, a valorizar a vida. E não usar mais desses recursos de fuga. Né? Tem muitas pessoas que têm dificuldade pela falta do sentido existencial. A pessoa fala, Alexandre, eu não consigo sentir prazer nas coisas, não tenho sentido na vida. Não... É difícil, porque às vezes nem um remédio atenua. Mas aí o Evangelho vem em nosso socorro e fala assim, olha, só um remédio suficientemente poderoso para resolver essas situações, a fé. A fé, cultivo da fé. A certeza, né, da importância de tudo que a gente está fazendo aqui, do sentido da vida, da evolução, né, dos cuidados que a gente recebe por parte da espiritualidade, por parte de Deus. Né? Então esse cultivo da fé, essa estruturação da fé racional, não aquela fé cega do passado, mas agora a fé racional, a fé que sabe por que está acreditando em algo, não acredita cegamente em algo, mas sabe racionalmente por que está acreditando. Porque já entendeu o sentido da imortalidade, da reencarnação, da lei de causa e efeito. Né? Então essa fé, ela nos faz fugir bastante, assim, né? Evitar bastante o caminho do suicídio. Né? Esse cultivo da fé. E outros problemas também que a gente pode cair, né? A fé nos ajuda muito. Então, antes, propõe a libertação dos conflitos, a fim de que a responsabilidade que decorre da consciência lúcida impulsione o indivíduo ao avanço, ao crescimento, à maturidade. A gente tem usado a fuga como recurso de solução. Como é que a gente resolve? Fugindo. Então, vamos parar de fugir. Agora é o enfrentamento. Vamos começar a enfrentar os problemas. Né? É o único meio da gente superar. E é o meio da gente amadurecer. É enfrentando as dificuldades. Toda ação impositiva castradora ou liberativa insensata trabalha em favor do desequilíbrio, da desintegração do homem. Toda ação impositiva castradora, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, né? Que castra totalmente o indivíduo das suas possibilidades. Não é? Toda ação impositiva castradora ou liberativa insensata, é quando pode tudo, né? É quando a gente não atenta para as consequências das coisas, por isso que é insensata. Né? Trabalham pela desintegração do homem. Então hoje o caminho do equilíbrio é o que a gente tem que buscar. Né? Usar o discernimento para achar o que nós nos limitarmos, em que nós nos limitarmos, e em que nós nos permitirmos. Aí que cada um tem que achar o discernimento dentro de si, através do estudo, né? Nós já estamos acabando, viu, pessoal? Aguenta firme aí. Que... Tenham paciência, viu? Sejam cristãos aí comigo. Oi? Tenha fé, logo acaba. Vai orando com fé, que logo acaba, tá? Pede a Deus, não tem mal que nunca acabe. Toda a vida de Jesus é um processo que facilita o crescimento e a dignidade do ser humano. Toda a vida de Jesus. Jesus, no começo da sua jornada, da sua missão pública, né? Porque ele ficou 30 anos se preparando. E foram 3 anos de trabalho intenso público. Olha só que interessante, né? 30 anos de preparação. E 3 anos, porque ele morreu com 33, né? E ele falava no começo para os seguidores dele: amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. Não é assim? Amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. No final da missão dele aqui, ele mudou esse conceito. Vocês se lembram? No que ele transformou esse conceito? Amai-vos uns aos outros, como meu pai falou ali atrás, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele fala assim: um outro ensinamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas peraí, qual é a diferença? A diferença é muito grande. Porque antes o padrão
éramos nós. Amai-vos uns aos outros como a vós mesmos. Né? Então, como eu me amo, aí eu amo o próximo. E quando a gente não se ama, como é que faz? Quando a gente se ama de forma errada, né? De forma equivocada, como é que faz? Passa a ser o padrão também, como a gente vai tratar o outro. Né? Então é muito interessante isso, porque quando ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele passa a ser o referencial para nós. Por que ele não falou no começo? Porque ele não tinha dado o exemplo ainda. Precisava ele passar dar todas as lições, os ensinamentos, os exemplos, as curas, tudo. O retorno dele, a imortalidade. Aí a gente teria um volume de informação, a gente teria, né, um volume de informações, de exemplos, de conhecimentos que antes nós não tínhamos. Aí Emmanuel fala assim, ó, sempre que a gente estiver em dúvida, diante de uma situação, diante de um problema, de uma dificuldade, você não sabe como agir, pergunta intimamente como agiria Jesus. Como agiria, o que faria o meu Senhor se estivesse no meu lugar? Certamente nós elevaremos um pouco mais o nível de discernimento. Né? Certamente nós elevaremos um pouco mais o nível de compreensão, de discernimento. Porque só de lembrarmos de Jesus, dos seus exemplos, nós já elevamos o nosso padrão vibratório. Nós acessamos o superconsciente, nós acessamos os níveis superiores de consciência. E aí nós abrimos o campo para a intuição dos bons espíritos. Nós atraímos os bons espíritos para nos ajudarem na solução. Né? Então, toda a vida de Jesus é um processo que facilita o crescimento e a dignidade do ser humano. Seus conceitos, refertos de atualidade, prosseguem sendo uma linguagem dinâmica, desobsessiva, sem compulsão, abrindo elencos de alegria e facultando o desenvolvimento daqueles que o recebem. Né? Então, a linguagem de Jesus é desobsessiva. Por quê? Porque toda obsessão, o que é? A ação pertinaz de um espírito infeliz sobre nós. E uma aceitação nossa dessa influência. Aí faz a obsessão espiritual. Causando males no corpo, causando males na emoção e causando males no pensamento. Tá? No comportamento, né? Então, quando nós começamos a utilizar da linguagem de Jesus, dos exemplos de Jesus, nós vamos saindo da obsessão. Por quê? Porque o amor, ele é um remédio. A caridade é o grande remédio contra a obsessão. É o grande fator desobsessivo. Porque o mal foi o que gerou a obsessão de hoje. Foi o mal de ontem que gerou o mal de hoje, o mal físico, o mal emocional, o mal social. É o mal que a gente fez no passado, que tem reflexos no presente. Qual que é a saída no presente, então? Qual que é o remédio no presente? Se foi o mal que gerou os problemas que a gente vive hoje, qual que é o grande remédio? É o bem. Essa fórmula é uma fórmula que a gente não pode usar, que não tem erro. Serve para tudo, pessoal. Tá? Numa psicoterapia, qualquer tratamento que a gente for fazer, serve. A causa dos males que a gente vive são os males que a gente fez, são os erros que a gente cometeu. Hoje a grande saída dos nossos problemas é fazer o bem. Eu não sei o que eu fiz no passado, mas eu sei que a solução está no bem. Cuidar bem de mim, cuidar bem dos outros, cuidar bem da sociedade, cuidar bem do trabalho, cuidar bem dos animais, cuidar bem das florestas, cuidar bem, né, da religião, que foi muito maltratada, né? Cuidar bem de tudo. Até do dinheiro tem que cuidar bem, com sabedoria, né? Que os males que a gente vive também nessa vida foram feitos por causa dos males que a gente cometeu também com o dinheiro no passado, pessoal. A gente errou muito também nessa área. Os excessos nos permitiram muitos erros, né? Então, seus conceitos, refertos de atualidade, prosseguem sendo uma linguagem dinâmica, desobsessiva, sem compulsão,
abrindo elencos de alegria e facultando o desenvolvimento daqueles que o recebem, né? Cada passo de sua vida leva-o a metas adredemente programadas, sem rotina, mas também sem ansiedade. Uma coisa que Emmanuel fala, né? Fala assim, olha, Jesus não tinha rotina, mas também não tinha ansiedade. E Emmanuel fala assim, olha, provavelmente os homens de rotina hoje, eles terão maiores benefícios perante a sociedade, financeiros ou estabilidade, né? Os homens de rotina terão os maiores benefícios, né? Mas a gente vê também quantas pessoas, né, acabam vivendo só de rotina, às vezes fazendo trabalhos com os quais não se identificam, não havendo espaço, às vezes, para o cultivo da fé, para o cultivo da caridade, não é? Até mesmo para o lazer, porque ficam ali tão presos, às vezes, à rotina do trabalho, do ganhar dinheiro, não é? Então, Jesus era um ser liberto, ele era liberto de amarras, ele seguia a consciência dele, ele fala assim, ó, eu estou no Pai e o Pai está em mim. A sintonia que se estabelecia entre Jesus e Deus, não é? E isso é do norte dele para ele construir o comportamento saudável, né, que o caracterizou, né? Nós muitas vezes acabamos caindo em compulsões. A gente fica tão preso a rotinas que a gente fica repetindo. Daqui a pouco nem sabe por que a gente está repetindo aquilo. Fica preso a compulsões. Foge de si mesmo através da atitude compulsiva. O tempo que eu fico repetindo coisas e repetindo e fazendo compulsivamente é o tempo em que eu estou me distraindo de mim mesmo. Por isso que a saída aí também das compulsões é o autoencontro, né? É encontrar os conflitos dos quais eu estou fugindo na ação, uma ação repetitiva, exaustiva, patológica, tá? A alegria é uma constante em sua mensagem, apesar das advertências frequentes, das lutas abertas e de sempre o verem chorar, né? Então, a alegria de Jesus, uma das notas mais significativas da pessoa que está saudável é a alegria, porque é a expressão do self, do Deus interior, né? Então Jesus era um ser alegre, gostava de festa, né? Gostava o primeiro milagre, né? O primeiro fenômeno que ele fez foi numa festa de casamento lá, né? Nas bodas de Caná, onde ele transformou água em vinho. Estava acabando o vinho, aí o pessoal falou, mas está acabando o vinho. Né? Imagina, festa de casamento, né? Os convidados todos ali, alegres, tal, de repente acaba a bebida, a comida, né? E aí, olha o constrangimento dos donos da festa, né? Aí Maria fala assim, ó, dá um jeito aí na situação, eu sei do que você é capaz de fazer. Aí Jesus fala assim, mulher, o que eu tenho a ver com isso? Está querendo me colocar em fria, né? Fria. O que eu tenho a ver com isso? Aí Maria não deu bola para ele. Ele falou assim, ó, façam o que ele falar. Coisa de mãe, né? Falou, façam conforme ele disser. Aí eles trouxeram alguns barris lá de água, né? E ele transformou a água em vinho, né? Mas é o bem pelo bem. A gente talvez ficaria pensando assim, mas não pode, bebida alcoólica, Jesus, tal, né? Mas é o exemplo do bem pelo bem. Fazer o bem pelo bem, né? Hoje a gente vai aprendendo a fazer o bem, sempre associado a várias outras coisas e, né? Você vai dar uma esmola, mas não pode porque vai alimentar a mendicância, vai alimentar a exploração infantil. E a gente pode fazer o bem pelo bem, né? Eu sempre lembro daquela historinha do Chico Xavier, quando Natal, eles iam fazer aquelas visitas nas casas, né? Aí ia aquele pessoal todo com Chico, aquelas casas pobres, né? Ia na madrugada dentro ali. E o pessoal ia diminuindo, porque ninguém aguentava o ritmo do Chico Xavier, né?
O pessoal ia saindo e ia embora para casa e só ficava o Chico lá. Mas eles foram numa casa muito pobre, de uma senhora que se rastejava no chão. Era uma senhora que tinha problemas nos membros inferiores, era daquelas que se rastejava no chão. Né? Você já deve ter visto pessoas que às vezes ficam nas ruas aí, nas estradas, às vezes rastejando ali, né? E aí o Chico Xavier, com todo amor, né, conversou com ela, já conhecia ela e tal. E até falou, né, que conversou com ela dizendo que ela tinha sido uma bailarina na encarnação passada, né? E deve ter cometido lá os seus equívocos, né? E estava ali naquela situação precária, né? Mas aí, em certo momento, a senhora pediu um cigarro. Aquela senhora pediu um cigarro para o Chico Xavier. E o Chico Xavier não sossegou enquanto não achou um cigarro para dar para a mulher, né? Saiu perguntando para todo mundo ali, né, quem tinha um cigarro para dar para ela. Talvez as pessoas mais puristas, né? E aqui a gente não está defendendo o uso de cigarro, hein, pessoal? Mas talvez as pessoas mais puristas ficassem pensando assim, nossa, meu Chico Xavier vai atrás do cigarro, o cigarro mata, faz isso, faz aquilo. Mas talvez fosse a única alegria daquela senhora naquele momento. Talvez fosse o presente de Natal que ela mais desejasse naquela hora fosse um cigarro. Né? Então, o exemplo do bem pelo bem, né? De fazer o bem pelo bem. Então, isso é importante, né? A verdadeira alegria extrapola os sorrisos e se apresenta, não raro, como preocupação, que não deprime nem fragiliza. Né? Então, a pessoa, para ser verdadeiramente alegre, não precisa estar dando um sorriso a cada 2 minutos. E muitas vezes pode até se mostrar preocupada. Né? Não raro se apresenta como preocupação que não deprime nem fragiliza. É uma preocupação natural. Jesus, né, quando ele chegou e Lázaro tinha morrido, tinha sido sepultado, Jesus chorou. Não é? Talvez chorou muito mais por ver as pessoas ali tão entristecidas, aquele clima todo, né, de velório, que o Lázaro já tinha sido sepultado, né? E Jesus falou, não, Lázaro vive. Aí as mulheres, né, Maria, Marta, que eram irmãs de Lázaro, falaram, não, Senhor, ele está aí, já está cheirando mal já. Ele morreu. Não, Lázaro vive. Aí ele pediu para tirarem a pedra do sepulcro e o Lázaro sai. Lázaro, sai. E o Lázaro levanta, inclusive enfaixado, né? Eles colocavam ervas, tal, e enfaixava a pessoa, né? E Lázaro aparece. Depois disso, Jesus não teve mais sossego, porque esse foi o grande fato que notabilizou para os religiosos da época, foi um grande sinal do poder de Jesus. Depois disso, os fariseus começaram a querer matar Jesus de qualquer jeito, né? Lázaro era a prova viva da imortalidade e do poder de Jesus, né? Depois, nós vamos até finalizar, depois o próprio Jesus, ele deu o seu exemplo de imortalidade, né? Depois o próprio Jesus, quando ele falava, né, destruir esse templo e eu o reconstruo em 3 dias. E eles acharam que ele estava falando do templo de Salomão, que levou 40 anos para ser construído. E tiraram um sarro de Jesus. Falaram, mas esse templo aí a gente levou tanto tempo para construir, ele acha que vai reconstruir em 3 dias, né? Mas Jesus estava falando do templo, do corpo dele, que ele tratava como um templo. É assim que a gente deve tratar o nosso corpo, como um templo. Um carro, um veículo que nos permite viver a vida material durante um tempo X, mas que nos compete cuidar desse veículo, né? E aí quando Jesus ressurge, após o seu sepultamento, após o seu falecimento físico, ele ressurge, né? E ele ressurge para Maria de Magdala, né? Ela acha que é um jardineiro que está ali próximo ao túmulo. Ela vê o túmulo aberto e vê que não tem ninguém lá dentro, né?
E ela vê como que um jardineiro nas proximidades, né? Está de costa. Quando ela se aproxima, ele vira e porque ela pergunta, né? Foi o senhor que tirou, né, o corpo dali? Me fala, tal. E quando ele vira, ela vê que é Jesus, né? Ela fala Rabone, né? Que significa mestre, né? E aí ela tenta tocar em Jesus, Jesus não permite. Por quê? Porque ele não estava materializado. Provavelmente naquele momento, se ela fosse tocar nele, ela não ia tocar em nada. Talvez até se assustasse. Então ele não permitiu que ela o tocasse. Aí depois ele fala para ela ir falar para os outros, né, que ele estava vivo. Aí ela foi para os outros discípulos, que estavam todos deprimidos, chateados, culpados, né? E eles não acreditaram nela, até que Jesus aparece no meio deles. A casa fechada, Jesus aparece no meio deles. Isso está no Evangelho. E soprando sobre eles, diz: a minha paz vos dou. Por 2 vezes ele apareceu entre eles. Na segunda vez, ele permitiu que Tomé tocasse. Né? Aí tocasse na sua ferida, tal, nas suas feridas, né? Aí ele até fala para Tomé, né? Bendito aquele que não viu e creu. Porque Tomé exigiu que ele visse, né? Que tocasse ali para ele acreditar. Aí Jesus, bendito aquele que não viu e que creu. Não é? Isso é a importância da fé. Né? A fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Diz Paulo de Tarso. Né? Então nos cabe desenvolver a nossa fé, trabalhar a nossa fé. Se Jesus, só para terminar, se Jesus não tivesse voltado, talvez nós hoje não estaríamos falando de Jesus. Porque toda a lição de Jesus, todo o exemplo de Jesus, ele foi baseado no pensamento de imortalidade. Porque, de outro modo, as palavras dele não fariam muito sentido. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são perseguidos. Porque tem pessoas na terra aqui que são perseguidas e morrem perseguidos e não é? Tem outros que passam impune e morrem e ninguém fica sabendo, não tem? Então as palavras de Jesus não fariam tanto sentido sem o conceito da imortalidade. Por isso que ele voltou, foi muito importante. Ele ter voltado e demonstrar que ele estava vivo. Que ele é um ser que continua vivo, atuante, continua nos amando. Não é? Aquela história que as pessoas falam assim, eu não sei esse negócio de imortalidade porque ninguém nunca voltou para falar. A pessoa que não conhece Jesus, não conhece a própria história do cristianismo, né? Porque o próprio Jesus voltou. O próprio Jesus voltou. Né? Paulo de Tarso, depois, anos depois, seguindo já Jesus, ele teve um sonho tão significativo, porque ele se viu desligado do corpo dele, e ele sonhou com 2 espíritos que conversavam com ele. Vocês sabem quem é? Esses 2 espíritos com os quais ele conversou. Paulo de Tarso, que é São Paulo, né? Ele conversou com Abigail, que era sua noiva e que morreu precocemente, né? E ele se sentiu muito culpado por causa da morte dela, porque ele tinha desfeito o noivado com ela, ela se deprimiu e tal, e acabou morrendo. Né? E ela já seguia Jesus, então ele encontrou com ela, com Abigail e com Estevão, que foi o primeiro mártir depois de Jesus, foi Estevão. Né? E os 2 estavam iluminados. E Paulo de Tarso conversou com os 2 fora do corpo. Quando Paulo de Tarso volta para o corpo, ele escreve: semeia-se corpo material e colhe-se corpo espiritual. Porque assim como há corpo material, há corpos espirituais. Isso talvez aconteça com vocês todo dia, quando vocês se desprendem, encontram com um parente já falecido, né? Vai às vezes para um hospital, encontra com alguém que está doentinho lá, faz visita para alguém, participa de uma palestra, socorre alguém. Você já deve ter tido sonhos assim, né? Então,
e a imortalidade da alma, né, pessoal? Por isso que o Espiritismo, né, nos trazendo esse conceito, junto com vários outros, que nós podemos estudar nas obras espíritas, é a confirmação de Jesus, é a confirmação do Evangelho de Jesus, é a confirmação dos discípulos, é a confirmação dos conceitos que a gente vê no Evangelho. Tá? Pessoal, vamos terminar, né? Nós já estamos na nossa hora. Eu vou pedir então para a gente fechar os olhos, nos acomodar nas nossas cadeiras, vamos fazer um momento de introspecção, voltando-nos para dentro de nós, respirando profundamente, relaxando o corpo, nos mantendo em atitude receptiva, porque estamos rodeados por energias muito salutares, estamos mergulhados em Deus, estamos mergulhados no amor divino, estamos mergulhados na saúde, na harmonia. Só nos cabe aceitar isso todo, nos deixar permear por essas energias vibrantes, refazentes, planificadoras, agindo em cada célula do nosso corpo, agindo em cada célula do perispírito, do corpo espiritual, agindo na nossa mente, no nosso coração, no nosso sentimento. E vamos sentir a nossa energia se expandindo num lindo campo de luz que vai crescendo significativamente ao nosso redor. Conforme nós nos identificamos com a luz divina, com Deus em nós, nós vamos tendo a certeza de que somos luz, somos energia pensante, somos amor, somos expressão divina. Então vamos vendo essa energia se expandir, gerando uma sensação de bem-estar, de leveza, de paz. Senhor Jesus, nós te agradecemos muito por esta manhã. Te agradecemos por Joana de Ângeles nos trazer essas lições, essas lembranças. Agradecemos pelo teu exemplo, que ecoa através dos milênios e chega ainda aos nossos ouvidos, como um doce apelo à mudança, à renovação. Que possamos, Mestre querido, nos mantermos ligados a Ti, aos bons espíritos, também na hora do passe, abrindo as comportas do nosso ser para recebermos das fontes inesgotáveis da vida os fluidos necessários à nossa saúde, ao nosso bem-estar. Obrigado por tudo, Senhor. Seja conosco, hoje e em todos os dias da nossa vida. Que assim seja.